Pessoal, a gente vai falar aqui hoje sobre o AWS ECS Fargate. Então, é uma introdução simples para iniciantes. Então, o ECS serve para você fazer o deploy dos seus containers, da sua aplicação no AWS, de forma escalável. Então, você põe um app no AWS e ele consegue servir milhões de pessoas. Aí ele utiliza o Fargate. O que é o AWS Fargate? Ele gerencia containers na nuvem, cuida de toda a infraestrutura sem a necessidade de gerenciar servidores. Então, o AWS Fargate é como se fosse um assistente que faz tudo sem que você precise configurar ou cuidar de servidores. Então, imagina que você tem que rodar um aplicativo no modelo tradicional, sem ser usando o Fargate. Então, você teria que comprar, configurar servidores e tudo mais. Com o Fargate, você só precisa falar quanto que você quer de memória, de CPU, e ele cuida de todo o resto. Isso é muito útil porque ele economiza tempo e o desenvolvedor pode focar no código e elimina a preocupação em gerenciar a infraestrutura. Então, por que usar o Fargate? Então, ele não tem servidor, apenas o código que importa para o desenvolvedor, para ele conseguir ir soltando o código mais rápido, e ele é escalável, cresce automaticamente. Então, quanto mais pessoas usam o aplicativo, o Fargate automaticamente aumenta os recursos para acompanhar a demanda. Se o uso cair, ele também reduz os recursos e isso evita os gastos desnecessários, integrado com outros serviços da AWS. Então, ele funciona muito bem com os outros recursos da AWS, como o ECR, né, que serve para imagens de container, IAM, que é para permissões, né, e o CloudWatch, então ele consegue pegar os logs do ECS e já colocar integrado com o CloudWatch para você conseguir consultar os logs em produção e tudo mais. E é seguro, então os containers eles ficam isolados. Então, se der algo errado com o container, não tem problema, porque eles estão isolados. Então, agora vamos para esse próximo slide. Benefícios do AWS ECS Fargate. Então, foco no aplicativo, sem preocupação com os servidores. Então, você dedica mais tempo criando as funcionalidades para o seu produto e menos tempo resolvendo os problemas da infraestrutura. Então, custo-benefício. Pague pelo uso. Então, se você tem muitos usuários utilizando os recursos, ele consegue escalar isso, mas quando está mais ocioso, ele consegue reduzir os recursos. Então, facilidade, simples de configurar. Então, a configuração inicial é rápida, você pode criar os ambientes em alguns minutos sem precisar de muita experiência técnica. Né? E segurança aprimorada, proteção extra. Então, os recursos como isolamento de containers, permissão de acesso, tornam o sistema mais protegido contra os ataques. Né? Então, como aqui que funciona? Então, você vai definir o aplicativo e o Fargate provisiona e gerencia os recursos. Então, com base no que você definiu, o Fargate configura os servidores virtuais automaticamente e distribui esses recursos para que o seu aplicativo funcione perfeitamente. Então, você mantém o foco no código. Sua única preocupação passa a ser com o desenvolvimento do aplicativo e a criação de novas funcionalidades. A parte de manter os servidores e a infraestrutura fica com o Fargate. Então, os casos de uso, né, que é comumente utilizado. Microserviços, processamento em lote, aplicativos web, CI/CD para deploys automatizados. Então, a questão dos microserviços, né, elas são pequenas partes de um sistema maior. Por exemplo, um site de um e-commerce que tenha um serviço para gerenciar os pagamentos, aí a gente pode ter outro serviço para gerenciar o estoque. Com o Fargate, cada serviço ele pode ser gerenciado separadamente, tornando mais fácil escalar ou corrigir problemas. E o processamento em lote, por exemplo, é ideal para processar grandes volumes de dados, como calcular relatórios diários, converter vídeos, esse tipo de coisa que demanda muito volume. Então, aplicativos web, então hospedar um site, um aplicativo que cresce conforme os acessos, então escalável. Se seu site viralizar, né, ficar muito famoso, tiver muitos acessos, ele aumenta os recursos para suportar todo esse tráfego.
e CI/CD para deploy automatizados, né? Ele permite que as atualizações sejam implementadas automaticamente, sem a necessidade de parar o sistema e facilitando o desenvolvimento ágil. Então, resumo. Simplicidade para gerenciar os containers, foco total no desenvolvimento e segurança e escalabilidade integradas. Então, o AWS ISS é perfeito para quem quer focar na criação de aplicativos sem ficar se preocupando com a infraestrutura. Ele simplifica todo o processo, é seguro, é escalável e ele se integra perfeitamente com os outros recursos da AWS. É como ter uma ferramenta que cuida de tudo enquanto você se concentra no que realmente importa, que é criar o aplicativo. Então é isso aí. Vejo vocês na próxima aula.